terceiro cavaleiro, verso 5, diz assim, ó: E, havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: Vem e vê. E olhei, eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Pois é, esse terceiro cavaleiro aí, preto, ele é geralmente chamado de fome, ok? Mas não é exatamente a fome, ok? Na verdade, ele se personificaria mais a desigualdade social e a injustiça social como um todo, ok? Ele tem uma balança na mão. E, no caso aqui, uma medida de trigo por um dinheiro, 3 medidas de cevada por um dinheiro. É justamente o que acontece até hoje. As pessoas nesse mundo capitalista de hoje são assalariadas, ok? Então elas trabalham um tanto, em troca recebem alguma remuneração para o seu sustento, que é justamente o que ele está dizendo aqui, ok? E ele diz aqui que não danifique o azeite e o vinho. Por que isso? Porque, na verdade, na época em que fora escrito, né, esse livro, azeite e vinho eram mercadorias bastante caras, né, bastante valorizadas. Então, eram, no caso, para ricos, né, em melhor condição social. Então, quando ele diz aqui, não danifique ou não toque o azeite e vinho, indica que justamente a desigualdade social. Pessoas, né, que não podem ser tocadas, né, ricas, enquanto as outras, justamente, que não detêm o capital, têm que usar a sua mão de obra, ok? Em troca do alimento, né? São, no caso, assalariados. Então, isso personifica justamente a desigualdade social do sistema que a gente tem, no caso hoje, o sistema capitalista, mas, no caso, sempre foi assim, né? Desde os impérios antigos sempre houve uma nobreza, uma elite rica e uma maioria da população assalariada ou meio na pobreza. Então, quando a gente dizem que esse cavaleiro é a fome, esse terceiro cavaleiro seria a fome, é muito mais que isso, que personificaria a desigualdade social como um todo, né? Alguns acumulam riquezas, né? Quer dizer aqui, não toques ou não danifiques o azeite e o vinho, enquanto outros, né, têm que correr atrás do seu sustento, submeter-se àqueles que são donos do capital, né, submeter-se aos ricos e trabalhar em troca do seu sustento. Como diz aqui, uma medida de trigo por um dinheiro, 3 medidas de cevada por um dinheiro, remuneração. Se, é claro, aqueles que são pobres e não têm o capital não se submeterem ao sistema, vão ser aniquilados, ou seja, não há um outro meio. Você tem que trabalhar para sobreviver. E sempre, esse sistema sempre vai ter a desigualdade, sempre vai ter o rico e o pobre. Okay? E a fome também vai ser sempre uma consequência disso, dessa injustiça social. Então, esse cavaleiro, esse quarto cavaleiro aí, perdão, esse terceiro cavaleiro preto, chamado de fome, né, comumente, é mais do que isso, a desigualdade social ou a injustiça social. Um detalhe aqui, quando ele diz assim, não danifique o azeite e o vinho. Muitos dizem que, no caso, o azeite e o vinho personificariam o povo de Deus, né, que deveria ser protegido desse juízo aí, desse juízo do terceiro cavaleiro. Só que tem um detalhe, no sistema de desigualdade social e até onde as pessoas passam fome, ninguém escapa não. No caso, até aqueles que são do povo de Deus sabem, infelizmente, pessoas acabam por passando fome, né? Filhos do Eterno acabam por passando fome.
Então, também estão inseridos nesse sistema de remuneração, nesse sistema de rico e pobre, nesse sistema de desigualdade social e injustiça social. Ok? Então, todo mundo acaba sendo apanhado, né, por esses fenômenos. Ok? Esse é o terceiro cavaleiro. Aí vem o quarto, diz assim, ó, no verso 7. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome a morte. E o inferno, ou, no caso, a morada dos mortos, né, o seguia. E foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra com a espada, com a fome, com a peste e com as feras do campo. Pois é, esse cavaleiro aí é amarelo, né? Ou esverdeado. No caso aqui é o amarelo, ou seja, pálido. E justamente qual é o nome dele, né? Isso tá escrito aqui diretamente, né? O nome dele é morte, ok? Que é a consequência desse sistema. Vejam, se todos se submetessem, principalmente os poderes políticos, as autoridades, os grandes e poderosos, se submetessem, mas a toda a sociedade como um todo, se submetesse às flechas do cavaleiro branco, né, que é o cavaleiro do evangelho, não haveria tais problemas, como a guerra, né, a disputa, como a desigualdade social, porque o evangelho é a fraternidade. Então não há margem para desigualdade social, para fome ou para guerra. Okay? Então, por conta disso, o resultado desse sistema, né, social que nós temos hoje, né, no mundo inteiro, pois os cavaleiros percorrem o mundo inteiro. E eles, ou seja, vão acumulando os quatro juntos, percorrendo o mundo inteiro. Okay? Então, esse sistema de desigualdade social que a gente tem no mundo inteiro acaba resultando em morte. Mas mais do que uma morte física, né? Uma morte física que é pessoas vítimas de guerra ou vítimas de fome, ou vítimas de peste, possam morrer fisicamente, a grande questão é a morte espiritual. Né? Ou seja, morre, né? Não se submete ao evangelho, morre e vai acabar por perder a salvação. Né? Vai acabar por perder a salvação quando do julgamento, né? Então, esse que é o problema maior, não é a morte física, mas é a morte espiritual e a perda da salvação. Esse que é o grande problema. Mas, está dizendo aqui que a morada dos mortos, né, inferno, no caso aqui, inferno, morada dos mortos, né, ou a sepultura, seguiu o cavaleiro. Né, e ele está dizendo que vai matar com a espada, fome, peste e feras da terra. Por isso que eu não gosto de dizer que o primeiro cavaleiro, o segundo cavaleiro é a guerra, porque o quarto cavaleiro vai matar com a guerra, que é a espada, e também com a fome. Por isso que eu não gosto de dizer que o terceiro cavaleiro é a fome, porque o quarto cavaleiro utiliza esses quatro meios. Então, deixa eu só esses quatro meios aí de promover a morte, está aqui alinhado com o profeta Ezequiel, capítulo 14. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver lá no profeta Ezequiel, capítulo 14, só um momento. Ezequiel 14, verso 21. No caso aqui seria um castigo, né, um juízo enviado pelo Eterno para com o povo de Israel, por causa das inúmeras prevaricações. Então, no caso aqui, o castigo dos idólatras, né, Ezequiel capítulo 14. E por várias prevaricações que o povo prevaricou. Por isso que em seguida foram levados para o exílio da Babilônia. Diz assim, ó: porque assim diz o Senhor Jeová: quanto mais se eu enviar os meus quatro maus juízos, a espada, a fome, as nocivas alimarias e a peste contra Jerusalém, para arrancar dela homens e animais. No caso aqui, se eu enviar meus quatro juízos, a espada, a fome, as nocivas feras e a peste
contra Jerusalém, por conta das inúmeras prevaricações de homicídios e idolatrias, né, que o povo estava cometendo naquela época. Então é por isso que esses juízos foram permitidos, né, pelo o Eterno. Então, culpa de tudo é a desobediência do próprio homem. Então, esse quarto cavaleiro é literalmente a morte. Ok? Então, esses são os quatro cavaleiros. É importante que os quatro, de simultâneo, são fenômenos que percorrem por toda a Terra até hoje. E vai ser assim até a consumação dos tempos, né? Até o retorno do Messias, né? Do Cristo. Ok? Vou dar sequência aqui, porque aí vem o quinto selo. Então, só recapitulando. Okay? Só recapitulando. Primeiro cavaleiro é o cavaleiro do Evangelho branco, ao qual todos nós devemos nos submetermos. E o segundo cavaleiro é a disputa. Essa disputa pode ser a guerra, imperialismo, colonialismo e disputas diversas, que é o cavaleiro vermelho. O terceiro cavaleiro, que é o preto, é a própria desigualdade ou injustiça social. E o quarto cavaleiro é a própria morte, que é o fruto justamente desse sistema de disputa e de injustiça social e de desobediência para com a palavra de Deus. Deixa eu ver aqui. Aí vem, vamos dar na sequência, capítulo 9, verso 9. Aí vem o quinto selo. Só um momento, gente. Ok, desculpa a interrupção. Voltando aí, lembrando que o Cordeiro, né, o Senhor Yeshua, Jesus, está abrindo o livro com 7 selos. Isso nos dá um panorama social de toda a era cristã. Tá? Agora vem aí a abertura do quinto selo. No verso 9, diz assim, ó: E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar, né, o mesmo altar que está presente na cena do capítulo 4, né, do trono de Deus. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Glórias ao Eterno. Então, esse quinto selo nos apresenta o clamor dos mártires, isto é, ou seja, aqueles que foram mortos por conta da perseguição, né? Os discípulos de Jesus, né, de Yeshua, que foram mortos, seguidores, o povo de Deus que foi perseguido e morto por conta de seu testemunho, né, por conta da palavra. Então eles clamam aqui, porque clamam pela justiça, para que seja feita justiça, tanto para que eles sejam recompensados, como para que os causadores da sua injustiça, né, os inimigos, sejam punidos por isso. Então eles clamam por justiça pelo seu sangue que foi derramado. Só que um detalhe técnico, a gente tem que ter atenção, é que isso daqui é uma linguagem simbólica. Ou seja, esses aqui santos, né, mártires, eles não estão literalmente no céu. Quando ele diz aqui que eu vi a alma deles, né, debaixo do altar, né, clamando. Quando ele diz que viu a alma deles debaixo do altar, não quer dizer que eles morreram, né, o corpo deles foi para o sepulcro e saiu um fantasma chamado alma, ou espírito, que foi para o céu e está lá debaixo do altar pedindo justiça. Não.
ok? Isso é espiritismo, ok? Isso seria espiritismo. Onde estão agora esses santos que foram mortos? Olha, estão no sepulcro, na sepultura, na morada dos mortos, ok? E fazem o que? Aguardam a ressurreição. Estão no sono dos justos, ok? Aguardam a sua ressurreição, né, em julgamento ou em eventual arrebatamento, aí sim para uma morada celestial. Então, antes da ressurreição, eles não podem fazer nada, não têm consciência de nada, ok? Então, isso aqui é simbólico, porque quando ele diz que viu a alma dele debaixo do altar, a palavra que se traduz aqui como alma significa literalmente vida, que é do hebraico, a alma é nefesh ou neshama, que significa simplesmente vida. E do grego, né, significa que é psique, que significa a mesma coisa, vida. Então, o que foi visto aqui foi justamente a vida deles, né, simbolicamente no altar, né, como sacrifício, né, a Deus. Na verdade, por mais que eles estejam mortos e inconscientes, para o Eterno, Deus e Pai, ou seja, eles estão em plena memória. Então, em momento algum, o Eterno se esqueceu de seus servos, que foram mortos por conta da perseguição e por conta do testemunho da palavra. Em momento algum, em certa passagem, o Senhor Jesus, né, pelejando com os saduceus, né, que eram judeus que não criam na ressurreição, o Senhor Jesus disse, abre aspas, bem, sobre os mortos hão de ressuscitar, ora, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, é Deus de vivos, não de mortos, porque para ele vivem todos. Ou seja, para o Eterno, morreram, né, para nós morreram, literalmente, estão no sono, mas para o Eterno, em momento algum, eles caíram em esquecimento. E o Eterno, com certeza e muito facilmente, irá ressuscitá-los. Ok? Então todos vão passar por julgamento. E aqueles que os assassinaram, que eventualmente morreram sem ser punidos, vão ser ressuscitados também. Vão passar pelo julgamento e com eventual condenação no lago de fogo, que é o inferno. Então tudo está sob controle. Por quê? Porque para o Eterno, todos vivem. Por quê? Porque os mortos vão ressuscitar. Então ele vai ressuscitar todos. Okay? E julgar e recompensar todos. Ok? Então, quando ele diz aqui, ó, que a alma, né, quem abriu o quinto selo, viu a alma, viu a vida deles, né, que foram martirizados, okay, debaixo do altar, como sacrifício, né, como se sacrificaram em suas vidas por amor ao Eterno. Okay? E clamavam com grande voz, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue. É a mesma coisa. Okay? Esse clamor deles, né, por justiça, não é o clamor deles literalmente lá no céu. Nós estão mortos, ainda não ressuscitaram, nem foram arrebatados. Okay? Então, esse clamor é do sangue deles. Lembre-se, por exemplo, do sangue de Abel, né, que foi morto por Caim. Mas o Eterno disse a Caim, o sangue do teu irmão clama por mim, por justiça. Okay? Então ele morreu, Abel morreu, mas o Eterno em momento algum se esqueceu daquele sangue derramado. Okay? E a própria Bíblia diz que o sangue é vida. Okay? Então aquele sangue, aquela vida, clama ao Eterno. Em momento algum caiu o esquecimento do Eterno. Ok? Então esse clamor aqui não é um clamor, okay, literal. Tá? Por favor. E quando diz aqui que foram dadas compridas vestes brancas, né? Ou seja, veste branca significa o que? Justiça. Né? Eles obraram, servos de Deus que foram martirizados, que obraram com justiça. Então essas vestes brancas significam a justiça, né? Alvejadas no sangue do Cordeiro. E para que, né, foi dada veste branca, foi dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Então, ou seja, foram mortos e ainda serão mais mortos por conta da palavra de ser missionários, ser mortos por extremistas islâmicos, seja lá como for.
várias formas de perfeições. Vão ser mortos, é mister que hajam, né? Servos do Eterno mortos. Mas para o Eterno não vai cair em esquecimento de forma alguma e não deixará de ser feita justiça. Ok? Não deixará de ser feita justiça. Ressurreição e julgamento de todos. Ok? Vou citar aqui umas passagens para reforçar o que eu estou falando. Primeiro Gênesis, capítulo 4, só para falar dessa coisa de clamor e de sangue, não é? Deixa eu ver aqui, Gênesis capítulo 4, só um momento. Gênesis capítulo 4, verso 10, que diz assim, ó. E disse Deus, no caso ele disse a Caim, e disse Deus, o que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Olha, a voz do sangue do seu irmão, no caso Abel, clama a mim desde a terra. É a mesma coisa. Okay? Esse clamor de Abel, no caso, não é um clamor literal. Por quê? Porque Abel estava morto. Okay? Mas o Eterno há de ressuscitá-lo também. Mas a voz do sangue dele que foi derramado estava clamando ao Eterno, porque não está em esquecimento. Não caiu em esquecimento. Então aquilo ali está constantemente como clamor, né? Como lembrança, como memorial perante ao Eterno. Então, em maneira alguma, caiu no esquecimento. Então, a mesma coisa acontece aqui nesse quinto selo, ok, do Apocalipse, ok? Então, esse clamor não é um clamor literal, é o clamor da voz do sangue que foi derramado, ok? Desses servos do Eterno. Deixa eu ver aqui, Levítico capítulo 4, que eu mencionei alguma coisa de sacrifício para vocês, né? Vamos rapidinho aqui, ó. Levítico capítulo 4, só um momento. Levítico capítulo 4, verso 7, que diz assim, ó, no caso sacrifício, né? No caso aqui está citando sacrifício, né, dos sacerdotes. Como era feito isso aqui? Menciona um altar e menciona a vida e o sangue desses mártires, ok? Então eu vou explicar aqui, só para mostrar também como que era a questão do altar, visto que tudo é simbólico, né? E assim, ó, também porá o sacerdote daquele sangue sobre as pontas do altar, perante o Senhor que está na tenda da congregação, e todo o resto do sangue derramará a base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. Só para demonstrar, né, o simbolismo que o sangue, né, era derramado nas pontas e sobre o altar, ok? Então, simbolicamente, a mesma coisa, né, que esses preciosos servos do Eterno acabaram morrendo como se fossem sacrifícios. Ainda para ilustrar esse ponto, foi o caso da morte do apóstolo Paulo, que foi aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, um momentinho aqui, deixa eu localizar, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 6, diz assim, ó, quando ele sabia que estava prestes a morrer, ele foi morto pelo imperador Nero em Roma, o apóstolo Paulo, ele disse assim, ó, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próxima. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Então o apóstolo Paulo fez aqui essa analogia, como se a morte dele, ele foi martirizado, como se fosse aqui um sacrifício, né, que eles foram oferecidos, tal qual, né, a mesma aplicação para esses santos servos do Eterno, que morreram e que ainda hão de morrer até a consumação dos tempos, ok? Isso não está em esquecimento, esse clamor, de maneira nenhuma. E, claro que esse clamor, esse martírio, esse sacrifício, né, é claro que há de ser recompensado, conforme, né, está aqui no Apocalipse capítulo 11, verso 18, que diz assim, ó,
iraram-se as nações e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, olha, veja bem, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes, né? É o que eu estou dizendo, né? E veio o tempo dos mortos, porque os mortos ressuscitarem e serem julgados e receberem cada um de acordo com o que merece, para serem julgados, e o tempo de dar o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos. Ok? Então, todo esse clamor será atendido e recompensado, porque para o Eterno todos vivem, porque Ele pode ressuscitar a todos. Okay? Esse precioso sangue de sacrifício dos seus servos não está esquecido e será feita a justiça. Então, esse quinto selo aí é o clamor, né? O clamor dos servos do Eterno. O sexto selo, vamos ver aqui, aí sim, no sexto selo, né, indica que esse clamor no caso aqui, o sexto selo é o retorno dele, né? O retorno do Messias, do Filho de Deus, Senhor Yeshua. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui, para finalizar aqui, o sexto selo, que diz assim, ó, e havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra e os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, e todo servo e homem livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e esconde-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, Deus o Pai, e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então, esse sexto selo indica o retorno, né? É o retorno do rei, o retorno de Jesus, ok? E a justiça, né, que será feita, ok? Então, ele diz aqui uma série de acontecimentos, a começar por um terremoto, como se fosse, ou seja, ele disse em certo momento que as potências do céu seriam abaladas. Cita aqui tremores de terra e etc e tal, né? E no caso aqui, nesse momento, gente, quando desse terremoto ou quando desse acontecimento de que as potências do céu sendo abaladas, é tarde para arrependimento, ok? O momento do arrependimento e conversão é agora. Quando, ou seja, tremores de terra, terremotos, acontece mesmo. Vem acontecendo ao longo da história, acontece. Só que quando acontece esse tipo de catástrofe, a gente fica de olho. A gente fica de olho e serve de alerta. A gente saber o quanto insignificantes somos. Okay? E reconhecer a soberania do Eterno e se converter. Ok? Agora, quando do acontecimento desse terremoto aqui e do abalo dessas potências celestes, das forças celestes, é tarde. Okay? Já não vai dar mais tempo para arrependimento. Vai ser uma coisa repentina. Okay? Demonstrando o retorno de Jesus, o retorno de Yeshua. Aí vai ser tarde para arrependimento. Okay? Tanto é que, ou seja, mais para frente a gente vê o temor de várias classes sociais, reis, grandes, ricos, tribunos, poderosos, todo servo e homem livre. Aqui são 7 classes sociais, indicando a totalidade. Ou seja, toda a sociedade, né, tentando se esconder nas cavernas e nas rochas, simbolicamente, se esconder de que? Da ira, né, da ira do Eterno e do retorno do Cordeiro.
dizendo aos montes e rochedos: cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, Senhor Yahweh, o Pai, e da ira do Cordeiro.